A santa paz de Deus a todos os queridos ouvintes, os irmãos. Deus seja louvado. Pago todos os meus votos e vou contar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Elizabeth. Uma obra recente que Deus fez. No vídeo anterior eu contei a obra que Deus está fazendo na vida do Rodrigo, né? Do Rodrigo, meu filho mais velho, que era usuário de drogas, e o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa, que parece um sonho. Ele me chamar para orar, querida Irmandade. Às vezes eu acordo assim e falo, ai meu Deus, preciso orar, agradecer a Deus por tal coisa, que eu fui trabalhar no serviço e eu vim muito mal, mas eu não tinha força, querida Irmandade, nem para orar, nem para dobrar meu joelho, de tão pesada que eu vim. Aí eu comecei a fazer os afazeres de casa, o Rodrigo, vamos mãe orar. Nossa, depois que eu orei saiu uma tonelada de cima de mim. Como é importante, querida Irmandade, a oração, como é importante congregar, como é importante estar sempre na comunhão, na presença do nosso Deus. Ah, querida Irmandade, quero contar a obra recente. Para muitos vai parecer tão simples, mas para mim foi tão importante, porque é tão bom, tão maravilhoso. Glória a Deus, saber que Deus ouve, atende nas mínimas, nas máximas coisas. Deus é o Deus dos detalhes, Deus é o Deus minucioso, Ele sonda os nossos corações. A querida Irmandade sabe que meu filho passou por 10 cirurgias ortopédicas, né, da tíbia, que moeu o osso dele. Então, querida Irmandade, ontem eu trabalhando de diarista na casa da minha patroa, que é advogada, eu subi no andar de cima, comecei os meus afazeres e trabalhando. Quando eu fui olhar o celular, a assistente social do Hospital Trabalhador aqui de Curitiba, que atendia, né, o Rodrigo lá no hospital e me ligava e me chamava, que queria conversar comigo, muitas coisas. Daí, querida Irmandade, perguntando do Rodrigo, como que ele estava, tal. Achei muito estranho. Olhei para a Lu e falou, ué, desde junho de 2022 agora, que ele ganhou alta, ela nem tinha meu número, nem tinha o número dela, pegar meu número e adicionar assistente social do hospital. Aquele hospital, para a querida Irmandade do Brasil ter ideia, é cheio, todo mundo que quebra o pé, que quebra as pernas, o corpo, qualquer. É um hospital referência, um hospital que vive muito cheio, é um hospital muito lotado, e é do SUS, né? Claro. É fila, gente. Aí continuei informando ela dela, ele já está recebendo benefício, né? Eu falei, não, nada. Não, o que você precisa para... E voltando um pouquinho atrás, querida Irmandade, há uns 4 meses atrás, a minha patroa, nós começamos a conversar. Se ele, como ela é advogada, se eu não queria dar entrada porque depois que ele saiu do hospital, querida Irmandade, ele foi se agravando o quadro dele. Ele estava só com a perna quebrada. Fez só não, né? Foram 10 cirurgias. Mas assim, agravou a audição dele, ficou com problema de audição, teve muita alergia aos medicamentos. Ele teve uma queda para trás, onde ele deu glaucoma e ele perdeu uma das visões e a outra ele está enxergando muito mal. Então foi agravando o quadro. Ela falou, mas tem um... Ela falou o nome do... que ele tem direito e que ela ia verificar. E ela verificou realmente.
que não precisava ter nem um mês de registro na carteira, não precisava nada. Ela falou o nome do benefício, mas eu não lembro agora. Daí eu comecei a fazer os documentos do Rafael, do segunda via dele também, né? E ela falou, eu preciso do documento dele. Mas como aconteceram aqueles episódios no quartel do meu filho sempre ficando doente, indo para o hospital e correndo com endócrino, com otorrino, com oftalmo, e levando em médico, e médico, e médico, e médico, e no postinho para fazer curativo especial, a gente acaba deixando de lado, né? E ela estava esperando os documentos. Aí ontem o Rafael falou assim, mãe, eu já vou pagar, né, que precisava pagar, né, tudo é dinheiro. E eu tava meio apertada. Mãe, eu vou pagar lá os negócios do Banco do Brasil da nossa segunda via da identidade. Eu falei, tá bom, que eu tenho que levar pra Lu, que é a minha advogada. E a assistente social me mandando mensagem. Eu falei, não recebe benefício nenhum e eu tô gastando bastante com ele, inclusive eu preciso comprar uma bota ortopédica. Daí ela, ortofoot, não sei o que lá, foot, robofoot. Eu falei, eu não sei o nome em inglês, né? Eu só sei que aquelas botas que ele ganhou já duas, mas tá apertando, tá machucando o pé dele. E, querida irmandade, era uma tortura para colocar aquelas botas, fez calo, de tão ruim que era a bota. Fez calo. Eu tinha que comprar as almofadinhas e enfaixar para poder pôr a bota que ela machucava em outros lugares. Cada vez porque todo dia tem que fazer o curativo nele ainda. Graças a Deus, Deus já fez uma obra, já está sarando. O osso que muitos disseram que não ia colar, colou. E ela falou assim, Beth, eu vou falar com o médico. Ela falou o nome, acho que doutor Osmar, e vou ver se eu consigo esses papéis para você. Aí falei com a Lu como eu estava, como é que Deus, quando faz as coisas, Deus faz perfeito. Justo no dia, na hora que eu estava ali com a Lu lá em cima. E daí eu já perguntei, Lu, ela tá perguntando o que ela precisa para dar entrada no benefício para ele começar a receber. Ela falou isso e aquilo. E eu falei isso, e eu repeti tudo. Ele precisa disso para poder dar entrada, que com esses documentos o perito vai lá, vai ver que é verdade, que o teu filho está surdo, meu filho está surdo, cego, sem possibilidade nenhuma, nem remota de trabalhar. E ela falou, não, e a bota, eu vou ver aqui. Deu 5 minutinhos. Eu já tenho a bota, Beth. Pode vir buscar. Falei, quando que eu posso ir? Falei, amanhã, meio-dia, eu já tô com teus papéis. Olha só, a agilidade de Deus. Eu fiquei admirada. Falei, Lu, nós estamos falando do SUS. Se você visse como é que é aquele hospital. Aí tá, agradeci a ela, tal, agradeci muito. Ela falou assim: eu amanheci pensando no Rodrigo Hernandes. Imagina, não precisa agradecer o que a gente puder fazer por esse menino, a gente vai fazer. Ele chama de menina, mas tem 31 anos. Eu senti de te ligar. Olha a palavra que ela falou, irmandade. Eu senti de te ligar. Isso ontem. Hoje eu acordei tudo, fiz o que tinha que fazer. Meio-dia eu estava lá no Hospital Trabalhador. 12h20. Procurei ela já veio com a bota na mão, novinha, com etiqueta, macia, confortável. Ai, aquela bota era horrível. Cada vez que eu ia colocar, eu dizia: ai, meu senhor, como eu não gosto dessa bota. Tinha que fazer muita força e o velcro tava ficando fraco. Eu tava pondo em volta, assim, querida irmandade. Esparadrapo, a bota é preta, que é esparadrapo branco. Eu falei, Senhor amado, amanhã eu tenho que fazer, dia 25 eu tenho que fazer, de novembro agora, de 2022, eu tenho que fazer ultrassonografia. Como é que eu vou levar esse menino com essa bota tão feia, tão velha, tudo remendada com esparadrapo, porque senão ela soltava e não colava. Como Deus é bom, glória a Deus, me deu a vontade. Eu chorei, querida irmandade. Lá eu não chorei, mas eu chorei no caminho de ver as mãos de Deus. Eu falei, Senhor, prepara uma bota. Prepara condições de eu comprar uma bota. O Senhor sabe que agora eu não tenho, mas eu preciso desse ano ainda essa bota, Senhor. Não deve ser muito caro, que eu nem procurei saber o preço, porque
tô com meus cartões tudo para pagar, né? Daí a Irmandade sabe que se o cartão tiver para pagar, não tiver pago, fica sem limite, você não pode usar. E eu agoniada, mãe, eu falei, eu vou comprar uma bota, porque eu não aguento mais essa bota. Aí o Rodrigo falou, não sei com que dinheiro, mas eu falei, pois é, mas Deus vai preparar. Uma hora eu falei para ele, Deus há de preparar. Falei com tanta convicção e Deus preparou a bota, me deu um resumo de um ano inteiro, então eu vou levar lá, ela disse que vai conversar, pedir para mim, eu pedi um retorno para eles tirarem a radiografia, que me enviassem todos os documentos necessários, querida Irmandade, é um milagre mesmo. Aí hoje eu conversando com ela disse que não sabe se ela sonhou, mas sabe que ontem de manhã ela amanheceu com o nome, como ele ficou um ano, querida Irmandade, nesse hospital, um ano. Eles decoraram o nome dele. Outro que o meu filho deu um pouquinho de trabalho, para isso que ele estava na abstinência da droga, para falar a verdade, ele deu, foi muito trabalho. Mas Deus foi aquele que foi moldando os corações. Eles perdiam a paciência, mas daqui a pouco voltava, Deus colocou amor. Quando eu cheguei lá na parte da assistente social, as moças falaram assim, mãe do Rodrigo Hernandes. Eu já fiquei conhecida, né? Porque foi uma foi uma saga, assim. Eu ganhava alta, daqui a pouco eu começava, eu tinha que voltar para o hospital, e ele chorava, querida Irmandade, foi uma obra tão linda para mim. Para mim foi muito grande, porque o Senhor, quando eu dobrei meus fracos joelhos, eu falei, Senhor, eu preciso de uma bota, dá-me condições, Senhor, eu comprar, porque o Senhor fala, né? Tudo pedir para Deus, não pede nada para ninguém, a gente não pede, a gente tem, né, na congregação, na igreja, né, o, não é mandamento, mas é o ensinamento, né, com sabedoria, que os irmãos, os cooperadores lá que estão lá na frente, ensinando o seu povo, ensinando nós, não pede nada para ninguém, nós temos um Deus rico, com os celeiros cheios, transbordando, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Na hora certa, Deus prepara o que a gente precisa. Ai, eu fiquei tão feliz, eu tirei foto, eu mandei para ela, tão macia, confortável, novinha, querida mandada, com etiqueta, e nem que fosse usada, mas que pelo menos fosse confortável. Eu não queria por ser nova, que aquela lata era tão dura, era tão seca, machucava, fez calo do lado, agora que onde fez a cirurgia está sarando, fez uma ferida do lado e ele é diabético. Eu falei, santo Deus, tem misericórdia. O que Deus conserta de um lado, parece que. Mas Deus é maravilhoso, veio e deu uma macia, confortável, uma bota de uma qualidade que eu nem conhecia, que as duas, ele tinha duas. Mas era uma, querida irmandade, pior do que a outra. Mas é que ele estava na rebeldia, né? Eu falei, como é bom, né, Rodrigo, servir esse Deus, quando a gente dobra o joelho, o Senhor nos honra. E ele falou, é verdade, ele ficou tão feliz. Mãe, que diferença. A outra era pesada, essa é novinha, porque ele dorme com a bota, porque levanta muitas vezes de noite. Então, querida irmandade, esta é a obra. Para mim foi uma obra maravilhosa, porque a assistente social acordou, então foi o Senhor que fez ela lembrar, igual fez daquele rei, né, do Ramã lá, esqueci o nome dele lá, de Esther, o tio da Esther, o Senhor que põe na mente, quando Deus quer usar para beneficiar, ou para fazer uma obra, para fazer o que Ele quer, é Ele, por isso que eu tenho certeza que é Deus que entra na mente, por isso que nós temos que nos dedicar e adorar e buscar esse Deus, para Deus nos abençoar e fazer nós sermos melhores do que já somos. Muito melhor. Falei, Senhor, eu não mereço, Senhor, eu sou pó da terra, Senhor, eu sou falho, fraco e errante. Mas o Senhor vem ao nosso encontro. Então, essa é a obra, querida Irmandade, que eu queria compartilhar com vocês. Que eu fiquei muito, hoje estou uma pessoa muito feliz. Amanhã ele vai fazer a ultrassonografia do abdômen. Nós vamos ver, querida Irmandade, que hoje, daí de tarde, ele ficou tão ruim, tão ruim, tão ruim.
Eu não sei porquê, querida irmandade, eu vou falar uma coisa que eu senti agora no meu coração. Nada contra com quem faz. Mas hoje ia ter o jogo do Brasil. Ele falou assim, mãe, tem bacon? Eu falei, tem um pedacinho. Vamos fazer uma pipoca com bacon, você vai assistir comigo? Eu falei, não. Você não vai torcer comigo? Eu falei, não. Por quê, mãe? Eu falei, porque eu não. Eu sou era antes, né? Quando eu era do mundo, eu era uma torcedora muito bocuda, muito louca pelo Brasil. E eu brigava lá com os jogadores, dava uma de que entendia de alguma coisa, o senhor me repreendeu. Então agora eu não assisto o jogo. Assisti os gols, não vou dizer que eu não assisti, que no quarto do Rafael tem televisão. Mas assim, o jogo inteiro, aquela adoração, aquela. Não, não, falei. Tanto que é verdade, porque meu filho estava bonzinho de manhã, eu cheguei com a bota feliz. De tarde ficou ruim, 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 foi dormir. Eu falei, não, Deus não se agrada. Deus se agrada que a gente fique adorando Ele 24, 25 horas. É claro, a gente não pode sair do planeta Terra, mas a gente não pode ficar desagradando a Deus e ficando na frente da televisão, porque eu sei que isso não agrada. O Senhor me trouxe à frente que eles põem esses jogos para distrair a mente, igual lá na Grécia, né? Na Grécia antiga, que eram os jogos, era entre, matavam entre os seres humanos. Então Deus não se agrada desses jogos, não se agrada, não se agrada. E eu, olha, eu era roxa. Quando eu vivia na Argentina, eu vivia brigando por causa de Maradona, por causa de Pelé. Meu Deus, quanta perda de tempo. Meu Deus, como eu era sem noção. Quando eu cheguei no Brasil também tinha a Copa do Mundo. E agora, a irmã que me levou para a igreja falou: Meu Deus, essa mulher com essa boca, não, como que ela vai para a congregação? Vai me envergonhar. E é verdade, eu era uma vergonha nacional. Mas agora eu não, eu fico ponderada, eu fico escutando meus hinos, escutando todos os testemunhos, porque quando nós temos uma vida de servo de Deus, de cristão mesmo, nós não podemos ficar muito tempo fora da comunhão com Deus, porque o inimigo, olha, quase que acontece hoje um acidente ainda por causa disso. Então eu falei, Senhor, me perdoa, Rei da Glória. Porque se a gente estiver na comunhão, o Senhor guarda, o Senhor cuida, o Senhor protege. Não que o Senhor não faça isso 24 horas, mas quanto mais nós estiver vigilante para nós mesmos, é melhor. Então eu agradeço a Deus por tudo, só o nome de Deus seja louvado eternamente. Amém.